Eu tava endividado, mas você pagou o preço que me libertou. Ler ainda também Mateus, a última vez que eu preguei nesse capítulo, nós vamos ler ainda Mateus capítulo 6, verso, a partir do 19, nós vamos ler 3 versículos, tá bom? E você vai acompanhar comigo. Mateus capítulo 6, verso 19, 20 e 21, ok? O tema dessa mensagem é como você se comporta com os seus bens. Vamos lá. Vamos ler? Encontraram? Diz assim: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Vamos repetir somente esse último versículo, essa parte? Vamos lá? Pois onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Amém? Eu tenho meditado muito esses dias, não só em Mateus capítulo 6, mas nas questões que eu acredito que são as grandes questões da nossa existência, da nossa vida, as coisas que de fato nos movem e que de fato nos dão alegria e satisfação na vida. Porque vocês sabem, vocês são da minha geração, todos vocês, porque estamos vivos no mesmo tempo. Nós temos tantas demandas, nós temos tantas necessidades, nós temos tantas coisas a que buscar, e estamos inseridos num mundo onde todo mundo tem uma opinião daquilo que é mais importante, daquilo que é necessário, daquilo que nos faz feliz, daquilo que nós devemos tomar como modelo, como exemplo, enfim. E às vezes a gente fica meio perdido. Queridos, eu quero desafiar você mais uma vez, aqui todas as vezes que nós pregamos a palavra, busque respostas na palavra de Deus. A Bíblia tem todas as respostas, amém? A Bíblia tem todas as respostas para a sua alma, a Bíblia tem todas as respostas para os seus relacionamentos, a Bíblia tem todas as respostas para tudo que você precisa. A Bíblia tem resposta, e não só tem resposta, como ela tem razão. Então, por isso eu queria meditar, eu quero meditar, estou meditando com você em Mateus capítulo 6, apenas nesses versículos, porque nós somos uma igreja contemporânea, amém? Uma igreja que fala a linguagem da nossa geração, mas nós temos respostas bíblicas para essa geração. Nós queremos que a palavra de Deus alcance o seu coração, que você tenha condições de ouvir através de quem está falando, de quem está ministrando, da música que nós estamos cantando. Nós queremos que você ouça o Espírito Santo. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então nós queremos que você seja alcançado. E por isso quando nós dizemos que somos uma igreja contemporânea, porque nós somos uma igreja que nós queremos falar à nossa geração, amém? Nós queremos trazer os conteúdos bíblicos, nós queremos trazer valores e princípios bíblicos, de modo que você possa entender e que você possa ouvir, amém? Nós temos algumas crianças aqui, e se eu pegar uma criança aqui, eu tenho Pedro, que é meu netinho, e ele tem 4 anos, e eu simplesmente digo: Pedro, a vovó te ama. E ele entende. Mas você já pensou se eu digo: Pedro, a vovó nutre por você os mais profundos sentimentos da maternidade superior, da profundidade? Vocês acham que o Pedro vai entender isso? Por quê? Porque ele não entende, é uma linguagem que ele não entende. Mas nós, como igreja, nós queremos falar uma linguagem que a nossa geração entenda, que você entenda, que as nossas crianças entendam, que os nossos jovens entendam e se sintam desafiados a viver esses princípios, esses valores que é a palavra de Deus. Nós amamos a palavra de Deus, nós acreditamos na palavra de Deus, e a palavra de Deus é a nossa direção, é a nossa orientação, é a nossa placa de sinalização. Então, por isso nós estamos aqui, amém?
Então, eu quero trazer também esses valores. Como você se comporta com os seus bens, que é o tema da nossa mensagem. Eu li Mateus capítulo 6 e nós aqui repetimos que onde estiver o nosso tesouro, ali também estará o nosso coração. É interessante, eu vou ler um texto aqui de uma poetisa brasileira contemporânea. O nome dela é Marta Medeiros. E ela diz assim, eu mudei algumas palavras porque algumas estão descontextualizadas com a nossa questão bíblica, com o mundo cristão. Então eu mudei mais poucas coisas assim, só umas 2 ou 3 palavras. Diz assim, a princípio bastaria ter saúde, dinheiro e amor, o que já não é um pacote louvável. Mas nossos desejos são ainda mais complexos. Não basta que a gente esteja sem febre. Queremos, além de ter saúde, ser magérrimos, sarados, irresistíveis. Dinheiro? Não basta termos para pagar o aluguel, a comida, o cinema. Queremos a piscina olímpica, a bolsa Louis Vuitton e uma temporada no Par 5 estrelas. E quanto ao amor? Ao amor, não basta termos alguém com quem conversar, dividir uma pizza, dividir um lar. Isso é pensar pequeno. Queremos amor todinho maiúsculo. Queremos estar visceralmente apaixonados. Queremos ser surpreendidos por declarações, presentes inesperados. Queremos jantar à luz de velas de segunda a domingo. Queremos algo selvagem e diário. Queremos ser felizes assim. E se não for assim, nem quero. E se não for assim, não queremos. É o que dá a ver tanta televisão. Simplesmente esquecemos de tentar ser felizes de uma forma mais realista. Então nós estamos sempre em busca, de coisas mais profundas, de doses mais profundas. Estamos viciados na modernidade, naquelas coisas que nos trazem prazer momentâneo, e cada dia a gente vai aumentando. E isso também se relaciona aos nossos bens. Por isso essa palavra, porque como você se comporta com isso? Sempre que nós vamos falar em bens e dinheiro, a gente às vezes pensa que nós vamos falar de oferta, de contribuir com a igreja, mas não é bem isso que eu quero falar. Eu quero falar isso porque a Bíblia fala de bens e a Bíblia fala de dinheiro. E só trazendo essas contas aqui para dentro, que a gente sempre faz essas continhas, das 613 leis do Pentateuco, mais de 100 falam de bens e de dinheiro. É interessante que o próprio Jesus falou 80 vezes em bens, em dinheiro. E Jesus abordou a questão financeira, a questão de dinheiro e questão de bens em pelo menos das 16 parábolas que ele tratou. E no próprio sermão, que nós lemos um trecho aqui, o Sermão do Monte, menciona 20% desse sermão, fala de bens. Fala de bens, fala de dinheiro, fala de posses. É muito interessante como nós estamos entrelaçados diretamente, todos os dias, com esse assunto, até porque a gente precisa de comer, a gente precisa de viver, a gente precisa de pagar as nossas contas, e a gente não pode ser negligente como igreja a falar sobre isso. Então, isso é uma realidade e nós todos os dias estamos envolvidos nisso, e a Bíblia está recheada de assuntos como esse. O dinheiro e os bens e as posses, elas são tão significativas, até mesmo na vida das famílias, porque eu não sei se vocês sabem, mas em uma pesquisa feita pela uma das universidades americanas, dizem que 56% dos divórcios são motivados por problemas financeiros. E eu diria que muitas guerras pós-morte, os herdeiros, então, se deixam de ser amigos por causa de problemas e de bens e de dinheiro e de posses. Então, esse é um assunto muito importante sempre para a gente estar falando, para a gente estar, então, retomando. Pesquisas também indicam que problemas com o dinheiro, problemas com finanças, problemas com os bens, eles são responsáveis por muito do estresse que existe hoje, por muito dos problemas de falta de sono, falta de apetite, por transtornos alimentares.
Então, vejam vocês. E nós estamos como igreja, aqui como eu disse, buscando respostas bíblicas para situações como essa, para o que a Bíblia diz a esse respeito. E nós estamos também no ano do propósito e da maturidade. Nós precisamos avançar, queridos. Nós precisamos avançar com relação aos nossos bens, a essa visão, a essa cultura do reino de Deus, a respeito do ter, a respeito dos nossos bens, a respeito das nossas finanças, em como nós nos relacionamos com o dinheiro. Então, entender o significado de ter, e aí eu vou usar muito mais a expressão de ter do que dinheiro em si, mas entender o significado do ter, dos nossos bens, de possuir, de ter dinheiro, sim. A nossa relação com os nossos bens, com o que nós temos, com o que nós queremos ter, é algo muito importante para o nosso crescimento pessoal. É importante a gente conhecer a devida importância, ou dar a devida importância, de modo que isso não seja nada mais, nem menos e nem mais do que o que ele realmente deve ser, a importância que Deus dá. E é por isso que eu li e fiz questão da gente frisar aqui em Mateus capítulo 6, no último versículo que nós lemos aqui, verso 21, que diz que o nosso tesouro, onde está o nosso tesouro, ali está o nosso coração. E tesouro justamente fala de coisas às quais nós valorizamos, de coisas que nós damos importância. Então os tesouros falam disso, e é claro que a palavra tesouro também, inclusive a palavra tesouraria, não é? Ela vem dessa palavra tesouro, então fala de bens, sim, especificamente também de bens, de administração, da administração financeira, de recursos. Então é muito importante que a gente entenda isso, e tem tudo a ver conosco, tem tudo a ver como essa cultura entra na nossa vida, como a cultura financeira às vezes entra na nossa vida, às vezes uma cultura mundana, uma cultura que não tem nada a ver com a Bíblia, e a gente vai lidando com os nossos bens, com o nosso dinheiro, ou com o dinheiro que eu ainda vou ter, quando eu sou jovem, que eu estou trabalhando, que eu estou buscando, ou quando eu sou velha ainda estou trabalhando e buscando também, Mas isso é muito importante. Então tem tudo a ver com o modo como nós nos relacionamos. E aí eu queria fazer algumas perguntas aqui, só para a gente trazer uma reflexão, para você ver como isso influencia na nossa vida espiritual, no nosso propósito, na nossa maturidade. Por exemplo, vamos fazer uma autoanálise aqui, e você apenas responda para você mesmo e faça uma reflexão em cima dessas perguntas que eu vou fazer. Por exemplo, sou atraído por esquemas de enriquecimento rápido? Sabe quando você vê aquela assim, olha, fulano ganhou dinheiro ali, ele deu R$100, ganhou 200 mil. Aí você nem pensa, Então eu quero entrar nesse negócio. Será que a gente é atraído por isso? Será que coça assim a nossa mão, os nossos olhos se enchem? Será? Outra pergunta, outra reflexão. Você acha difícil ser generoso? Quando você tem que dar uma oferta, quando você tem que abençoar alguém, quando você tem que repartir os seus bens, o que vem no seu coração? Qual é o primeiro sentimento que vem no seu coração? Meu Deus, se eu tirar isso aqui vai me faltar? Será que eu vou ter amanhã? Se eu pagar isso aqui, amanhã eu vou ter problemas. Será que você acha difícil? Quando vem uma necessidade de alguém que você pode contribuir, qual é a sua primeira reação? Primeiro você, não posso. Não tem as pessoas do não? Primeira coisa que você pensa é o não. Aí depois você vai analisar, mas a primeira é do não, principalmente com relação à generosidade. Ou você é aquela pessoa que, enfim, tem que se controlar, porque você está sempre querendo ser generoso, está sempre querendo dar e abençoar, e às vezes você tem que segurar um pouco, enfim. São perguntas que a gente faz. Outra pergunta: será que acabo fazendo amizades com pessoas que estão sempre falando sobre bens materiais? Meus olhos brilham quando estou conversando com pessoas que estão falando da última geração do celular,
do celular que foi 5 mil, do tênis que foi R$1.000, não sei, é caro um tênis, R$1.000, ou da melhor calça, ou da melhor roupa, ou da última tecnologia, ou do último carro novo que custou 150, que custa R$150 mil. Como é que fica o seu coração? Será que os seus olhos brilham quando você está conversando sobre isso? Será que a gente não acaba tendo a tendência de ir para o lado, ou enfim, estar perto de pessoas que falam muito sobre isso, que sonham muito sobre isso e que têm isso como estilo de vida? Será que sua atitude com relação às posses do dinheiro prejudica a sua saúde e a sua vida familiar? Será que a sua atitude com o ter, a preocupação com o ter, o correr atrás, o trabalhar demais, a fim de ter mais e mais, não tem prejudicado a sua saúde ou a sua vida familiar? Ou enfim, você... Aí a última perguntinha também. Tenho problemas com pessoas frequentemente por causa do dinheiro? Tenho problemas frequentemente com pessoas por causa do dinheiro, por causa de ter, na hora de pagar a conta, ficou R$2,50 para cada. E aí você só me deu R$2,30. Eu quero os 20 centavos. E aí você começa a ter problemas com isso. Ou você é daqueles que vai para a pizzaria e você nunca tem dinheiro, sempre esquece a carteira, né, pastor Buscar? Que ele esquece muito, gente, mas não é uma vantagem, não. Muitas vezes, tá parecendo que não gosta de pagar, hoje ele trouxe. Ou você é daqueles que sempre esquece a carteira, que sempre se aproveita dos outros que estão pagando, e você frequentemente tem problema. Faça uma análise. Você já viu que tem gente que está sempre com problema nessa área financeira, comprou, não pagou, na hora de dividir, para ele nunca dá, não, você tomou uma coca a mais, né, você tem que pagar mais, sabe, esse tipo de discussão, os problemas que a gente tem relacionado a essa questão, né, na hora de dividir, vamos fazer a célula, cada um vai trazer, não dá, R$10 é demais, R$10, será que você não é essa pessoa, não é? Que está sempre questionando, enfim, faça uma análise. Por quê? Porque estas coisas diz muito ao nosso respeito, ou como nós tratamos os nossos bens, o nosso ter, o nosso possuir. Então, é essa reflexão que eu quero trazer aqui para você. É essa reflexão que eu quero que nós pensemos aqui como cristãos, né, como aqueles que consideram a Bíblia nos seus relacionamentos. E aí, tem uma frase também, é interessante, de um pensador chamado Kant. Ele diz assim: não somos ricos pelo que temos, e sim pelo que não precisamos ter. Não somos ricos pelo que temos, e sim pelo que não precisamos ter. Achei interessante essa frase, porque muitas vezes nós nos frisamos muito mais, né, naquilo que nós precisamos. Será que nós precisamos mesmo? Será que nós estamos assim tão necessitados de coisas que a gente é capaz de pecar? E aí, volto a repetir, eu quero ensinar para vocês esse conceito de idolatria, porque a idolatria, o que é idolatria? O que é um ídolo? É aquilo que substitui Deus em nosso coração, é aquilo que nós colocamos no lugar de Deus, porque nós nascemos com o propósito de adorar a Deus. Deus, Ele precisa ser o centro da nossa vida, Ele é o motivo, a nossa razão de existência, e Deus é a nossa satisfação. E todas as vezes que nós substituímos Deus, que nós achamos que algo vai nos satisfazer, nós tiramos Deus e colocamos que aquilo no lugar de Deus, aquele objeto, aquela pessoa, aquele sentimento, aquela atitude, aquele bem se torna o nosso Deus. Esse é o conceito de idolatria. Então nós substituímos a satisfação que temos em Deus
por algum sentimento, ou por alguma coisa, ou por algum objeto. E chegamos ao ponto de pecar para ter, ou pecar porque não temos. Então, eu fiz essas perguntas aqui, porque muitas vezes o ter, ele se torna um Deus na nossa vida, que a gente começa a pecar porque não tem. Eu não tenho as coisas que eu preciso ter, ou que eu acho que eu deveria ter. Então você começa a desenvolver um sentimento terrível, e você começa a pecar para ter aquilo. Não importa o quanto me custe, mas eu vou ter. E eu peco porque eu tenho, para ter. Ou então, quando eu não tenho, eu continuo pecando porque eu não tenho. Aí eu começo a murmurar, eu começo a reclamar, eu começo a ter uma vida de amargura, uma vida de pecado, uma vida porque eu não tenho aquilo. Então esse é um dos conceitos de idolatria, de ídolos, que eu acho, na minha opinião, dos mais profundos, né? E esse é um conceito que você pode encontrar lá no livro Ídolos do Coração. Então, como nós precisamos vencer, ou como nós precisamos adquirir esses princípios, esses valores da palavra de Deus com ter, com possuir? Primeiro, viva sob a perspectiva bíblica da prosperidade e não do mundo. Prosperidade no sentido bíblico, nós aprendemos aqui com o pastor Arão, ele falou muito sobre isso, mas eu vou resumir aqui. Então, a prosperidade no sentido bíblico é a medida das bênçãos de Deus segundo a sua vontade. Não se trata apenas de ser rico ou ter uma ótima saúde, mas possuir sabedoria, dons, enfim, viver dentro da vontade de Deus. É viver dentro da vontade de Deus. Então nós entendemos a prosperidade como um todo. Não é ter dinheiro, não é ter o dinheiro, não é ser rico. É nós estarmos no grupo dos bem-aventurados. É nós fazermos parte dos bem-aventurados. E a Bíblia fala sobre isso, principalmente no Sermão do Monte. Jesus vai dizendo quem são os bem-aventurados, quem são os felizes, quem são os mais ricos, quem são as pessoas mais abençoadas. E sobre essa perspectiva bíblica é que nós podemos entender o que é prosperidade. E é interessante que Eclesiastes fala justamente sobre isso, que ter dinheiro não é necessariamente ser próspero, que ter dinheiro não é necessariamente possuir bens, correr atrás, não é necessariamente o melhor, porque diz assim: quem ama o dinheiro jamais dele se fartará. Queridos, o ter, o possuir não nos farta, não nos satisfaz. E está aí uma coisa que nós nunca estaremos satisfeitos. Quanto mais se tem, mais se quer. Por que que há tantos políticos, como por exemplo o ex-governador lá do Rio de Janeiro? Gente, o cara já tinha muito dinheiro, para que mais dinheiro? Mas ele nunca estava satisfeito, como nós vemos aqui no Brasil, é um problema real. As pessoas nunca estão satisfeitas, nossos políticos nunca estão satisfeitos, os ladrões nunca estão satisfeitos. Eles não querem do primeiro milhão, aí o segundo, o terceiro, não, agora está pouco, eu quero 100. Porque olha o que diz Eclesiastes: quem ama o dinheiro, jamais dele se fartará. Quem ama a abundância, quem quer amar a abundância, nunca se fartará de renda. Isso que está dizendo é um homem que experimentou tudo, que foi Salomão, que escreveu o livro de Eclesiastes. Está dizendo que o ter não tem fim, não tem fundo, é um saco furado. Então por isso que nós devemos ver sobre a perspectiva bíblica, e por isso que eu li o texto de Marta Medeiros. Por quê? Porque a gente não quer um pouco, a gente sempre quer mais e mais e mais. E às vezes essa busca desenfreada por bens, pelo ter, faz com que nós vamos nos perdendo nessa vida, e com que nós vamos deixando aquilo que é mais importante, e nós colocamos toda a nossa força, o nosso tesouro passa a ser o ter, e não ser, e não parecer com Jesus. Amém? E esse deve ser
o chamado do nosso coração, porque é um dos propósitos do discipulado, é nós parecermos com Jesus. Essa devia ser o nosso grande tesouro, a nossa busca desenfreada, o desejo mais profundo do nosso coração. Então, viva sobre a perspectiva bíblica, sobre a perspectiva da prosperidade, não do mundo, não tem fim. A felicidade, a prosperidade do mundo hoje é você ter a melhor calça que está no mercado. Só que daqui a 2 meses já não é mais o melhor celular. Só que daqui a 2, 3 meses não é mais. Na minha época, meu sonho, gente, falar, quando eu for adulto eu vou ter um Scott XR3. Hoje eu não queria um carro desse nem para vender ali no ferro velho. Eu achava que quando eu fosse adulta, eu iria ter um XR3, o Scott XR3. Só que hoje, ninguém nem conhece, né? Quem conhece? Deixa eu ver aí, deixa eu ver quantos anos você tem, deixa eu ver, quem conhece? Poucas mãos se levantaram, poucas mãos. Essa igreja é uma igreja de jovens, viu? Você conhece, Rafael? Conhece? Conheceu? Tá velho, hein? Tá velho. Tá velho. Queridos, outra relação com possuir, com ter. A gente tem que se lembrar que nós somos mordomos, somos administradores daquilo que Deus nos deu, dos bens que Deus nos deu e dos bens que Deus vai nos dar. Amém? Então, eu estou falando aqui para jovens, eu estou falando para adultos. Não interessa o que você tem ou o que você vai ter. Lembre-se sempre disso. Você não é dono, você é administrador. A busca desenfreada por bens materiais, pelo ter, pela sensação do momento, não pode governar você. O dinheiro é um meio de você adquirir coisas importantes, não estou subestimando isso, mas não é um fim. Ter dinheiro por ter dinheiro para aparecer, e essa é a reflexão que eu quero trazer. Por que nós queremos ter dinheiro? Nós vivemos num mundo de supervalorizar as pessoas que possuem. Gente, a gente acha lindo as pessoas que têm muito. A gente acha lindo as pessoas que têm super carros. A gente acha lindo e a gente começa a ter na nossa alma um desejo desenfreado para se parecer com essas pessoas que têm. E às vezes a gente está pagando um preço alto por isso. Estamos esquecendo de que nós fomos chamados não simplesmente para ter, mas para ser, sobretudo, parecidos com Jesus. Esse é o nosso grande chamado. Então, nós precisamos ter cuidado, porque quando valorizamos demais aqueles que possuem, porque eles se tornaram ícones de sucesso, felicidade. O mundo não está valorizando ninguém que não tem nada, não. É só quem tem. É a ostentação. É quem tem muito, é quem tem mais, é quem pode mais. É quem aparenta, às vezes, ter mais. E é isso que o mundo está valorizando. Essas pessoas se tornaram ícones de sucesso porque elas têm. É o herói. Chama as pessoas de herói porque tem muito, porque tem fama, porque tem muitos likes, porque tem muitos acessos. São os heróis. São as pessoas que se tornaram ícones da nossa geração. E muitas vezes nós estamos subestimando aquelas pessoas que, mesmo não tendo, são parecidas com Jesus, têm um coração segundo o coração do Pai, que são homens e mulheres segundo o coração de Deus. Quem você está ouvindo? Quem é que você está ouvindo? Porque nós somos chamados para ser administradores do reino de Deus, administradores das nossas finanças. Então nós devemos entender isso, nós devemos buscar. Facilmente nós podemos substituir o nosso Deus, pela busca pelo dinheiro, pela busca de um sucesso que não tem nada a ver com o sucesso segundo os valores bíblicos. Nós podemos facilmente substituir o nosso Deus pelo ter. E o ter passa a ser a razão da nossa vida, a direção, o foco da nossa existência. Nós precisamos entender e ter consciência disso. Que nós não fomos chamados para ser escravos, como nós cantamos aqui. Não somos escravos do medo, mas também não somos escravos do ter. Amém? Será que você consegue ser satisfeito, feliz, sem ter?
Essa é uma pergunta a ser feita. Essa é uma pergunta. Muitas vezes, deixa eu falar para vocês, olha, muitas vezes, muitas dívidas, muitas pessoas endividadas. Elas estão endividadas muitas vezes não é porque perderam o emprego, não é porque ganham pouco, mas é por causa dessa visão equivocada sobre o ter. Porque ter, queridos, traz sensações tais quais uma droga. É ou não é? Você comprar uma roupa nova e sair da loja com aquela roupa nova. Sair da loja não, né? A gente chega em casa, a gente calça o sapato e veste a roupa. É uma sensação, né? Assim, meu Deus, tremenda. E essas sensações às vezes vão nos viciando, porque de fato o ter traz sensações. Você passar numa rua com um carro novo e as pessoas olharem assim, você é meu. Sabe, é uma sensação de poder, de domínio, de você ser quase um Deus. E muitas vezes em busca dessas sensações que o ter nos traz, é que a gente está se endividando. É porque o fulano tem aquele carro, e eu preciso ter aquele carro. É porque a minha geração tem aquele celular, todo mundo tem aquele celular, e eu preciso ter aquele celular. Não, mãe, você não está me entendendo, todo mundo tem um Hadley, na minha época. Quem lembra do Hadley? É igualzinho os Vans aí, quem lembra dos Vans? Aí ó, todo mundo. Eu dizia para minha mãe, eu preciso ter um Hadley. Todas as minhas amigas têm um Hadley, eu não tenho um Hadley, eu quero um Hadley. Coitado do meu irmão, pegou o dinheiro todinho do mês, do salário dele, e comprou um Hadley para mim, para eu fazer o lobby dele com as minhas amigas. Não foi o Mário, não, foi o outro. Agora, e ele fez isso e eu fiquei muito feliz. Então, muitas vezes, essa é a nossa busca de sensações do ter. Queridos, o dinheiro passa a ser um Deus quando ele se torna a nossa segurança. Eu só me sinto seguro quando eu tenho dinheiro, quando eu tenho meu carro, quando eu estou concursado, quando, enfim, eu vou receber no próximo mês, então eu sinto segurança. O dinheiro passa a ser, o ter passa a ser a nossa força, a nossa motivação. Ele assume o lugar de Deus em nosso coração e se torna um ídolo. E como eu disse, o ídolo é tudo aquilo que se substitui a nossa satisfação. É quando nós achamos que só estaremos felizes, só estaremos seguros quando nós tivermos alguma coisa, quando a gente tiver realizado esses desejos do ter, do dinheiro, do carro bom, da casa. Ah, pastor, é muito fácil, você tem uma casa bonita, você tem um carro velho, nem sujo, mas tem. Queridos, quanto mais nós temos a convicção de que essas coisas não nos satisfazem. É incrível. É incrível. E é por isso que quanto mais nós temos que buscar ser mais generosos. Essa é uma verdade. Por isso, você tem que lembrar que você é um administrador, mas não é um administrador não, você precisa ser um fiel administrador. De tudo que você tem. Seja o 10 reais que você recebe de mesada, aos 10 mil que você recebe de salário. Seja um fiel, não importa o quanto você ganha, você precisa viver fielmente. Independente da sua colheita, se é muito ou se é pouco, você deve obedecer e ser fiel no pouco. E o que é ser fiel, pastora? Ah, é só devolver a Deus? Não. A palavra de Deus, a palavra que quer dizer fiel é pistos, no grego. E olha só, ela é usada em alguns textos e ela exatamente tem esse sentido, confiável no que diz respeito à crença que confia, digno de confiança, pertencente ao ser leal, implicando ser digno de total confiança. Vem cá, você é digno de total confiança com o seu dinheiro?
As pessoas podem confiar em você, com o seu dinheiro, com aquilo que você promete, você cumpre. Você chega nos lugares, você não vai trazer prejuízo para ninguém. Será que você é fiel com o pouco que você tem? Porque nós precisamos ser mordomos ou administradores fiéis. O que o banco, quem se relaciona com o banco, tem a dizer ao seu respeito? Se eu pedisse hoje uma ficha lá do seu banco, o que o banco tem a dizer ao seu respeito? Não é esse aqui? Esse aqui? O que as pessoas, os seus amigos que repartem uma pizza com você, os amigos que você faz vaquinha, o que eles têm a dizer sobre o seu caráter no que diz respeito ao ter? No respeito às finanças. Você é leal naquilo que você ganha, seja o pouco ou seja muito? Será que você é leal na sua generosidade? É interessante que quando a gente lê Malaquias, falando sobre o dizimista, e o profeta Malaquias diz que é ladrão aquele que não entrega dízimo. Não sou eu que estou dizendo, a Bíblia que diz. Você sabe por quê que a Bíblia chama de ladrão, o profeta Malaquias, Deus falando através do profeta Malaquias, chama de ladrão aquele que não é dizimista? Não é porque ele não dá o dinheiro, preste minha atenção nisso. É porque ele não está sendo fiel, ele não está sendo confiável no que ele diz a respeito da sua crença. Ele não está sendo fiel a respeito da sua crença. Nós dizemos que acreditamos que Deus é o Deus provedor. Nós dizemos que acreditamos que esse Deus abre céus, abre as comportas dos céus. Nós cantamos e dizemos: confiarei, porque tu és Deus. Eu confio em ti. Mas na hora de nós sermos fiéis, nós não conseguimos ser fiel naquilo que nós cremos. O que as pessoas que convivem com você e comigo têm a dizer a nosso respeito com relação ao ter, a como nós nos relacionamos com as pessoas, quando nós estamos falando de generosidade, quando nós estamos falando de pagar, gente, isso é muito importante. Como eu digo, o que uma pessoa diz pode ser conspiração. O que duas pessoas falam, você não considera. Mas se 3 pessoas disserem a mesma coisa a seu respeito, desconfie. Desconfie. Não seja tão seguro a respeito do seu caráter, a opinião dos outros. Você fala: não estou nem para a opinião dos outros. Às vezes não é opinião, é constatação. Uma coisa é a opinião que alguém tem sobre mim, outra coisa é a constatação que as pessoas estão fazendo ao meu respeito. Então muitas vezes a gente está vivendo uma vida, um evangelho, e a gente não considera o que as pessoas têm a dizer. E a gente tem que considerar, sim, principalmente pessoas que nos amam, pessoas que estão perto de nós. Não estou falando de alguém que está lá longe, que não sabe nada a nosso respeito. Enfim, é disso que nós estamos falando. Então nós precisamos ser fiéis, queridos. Nós precisamos ser fiéis, administradores fiéis. Nós não temos preço, a nossa fidelidade não tem que ter preço. Eu já contei essa história, vou repetir aqui. Eu não sei se vocês lembram dela, e também acho que eu já vou contar em outro contexto, porque eu procurei, mas não achei, mas em algum lugar. Mas enfim, eu vou contar que certo homem foi à procura de um emprego. E o entrevistador então perguntou para ele: vem cá, você mentiria por R$10? Não, que isso? Eu jamais mentiria por R$10. Não, você está achando que eu vou mentir assim? Não, eu não minto. R$10 eu não vou mentir. Então aquele entrevistador olha para aquele homem e diz assim: e por R$100 mil, você contaria uma mentirinha? É bom, aí 100 mil, lá, uma mentirinha que não vai prejudicar ninguém. Não prejudicaria ninguém, uma mentirinha, 100 mil. Aí ele: sim, eu mentiria sim. Por 5 e por R$1? Não, já falei para você. Não, você está pensando que eu sou o quê? Que tipo de gente que você está pensando que eu sou? Olha, o tipo de gente que você é,
Aliás, o tipo de gente que você é, eu já sei. O que eu preciso saber agora é o seu valor. Então, muitas vezes, queridos, a nossa fidelidade tem preço. Ela tem um preço. Bom, R$10 não é nada, né? Eu achei R$10, eu entrego. Agora, eu achei R$500, eu vou entregar? Não, aí é bênção demais do céu, né? Deus tá superabundando. Então, nós precisamos ser mordomos, administradores, fiéis, com aquilo que nós temos, com as nossas finanças, com o nosso dinheiro, com o nosso ter, com aquilo que Deus está nos proporcionando, aquilo que Deus ainda vai nos proporcionar. Jovens, eu digo para vocês, eu vou dizer para essa banda, não, tem muito jovem aqui também, aliás, todo mundo aqui é jovem, mas eu vou dizer aqueles jovens que estão começando a vida, né? Eu sou uma jovem que já estou com 26 anos de serviço público, então não estou começando a minha vida profissional. Mas eu digo para você, seja fiel no pouco e Deus vai te colocar sobre o muito. Viu? Seja fiel com aquilo que você tem, seja honesto com aquilo que você tem, com aquilo que você possui, e Deus vai se mover, e não é uma prosperidade segundo o mundo, mas é uma prosperidade bíblica. Amém? Que o dinheiro não vai trazer tormenta para você, que o dinheiro não vai trazer falta de paz para você. E quarto, eu nem falei, né, que eu estava falando os números, mas enfim, tenha um coração sempre generoso, generosidade, virtude daqueles que se dispõem a sacrificar os próprios interesses em benefícios de outro. Já estou terminando. Gente, na cultura de Israel, o agricultor, ao fazer a sua colheita, não deveria recolher o que caísse no chão. Se eles estivessem colhendo milho, o milho que caísse no chão ficava para os pobres. Para os pobres. A cultura de Israel é uma cultura extremamente generosa. Ao ponto de muitos textos bíblicos, a Bíblia mandar dizer que a verdadeira religião e o cuidado de Deus era com os órfãos e as viúvas. Porque eram duas classes de pessoas que tinham muitas dificuldades financeiras. Nós precisamos ser generosos, não importa o quanto você tem. A alma generosa é aquela que busca compartilhar com outros aquilo que tem recebido de Deus. É aquele que dá o testemunho da salvação e da graça. Aquelas pessoas que dão testemunho da salvação e da graça têm que ter uma alma generosa. Veja, Salmo 41 fala até sobre isso. Feliz o que se lembra do pobre e do necessitado, porque no dia da desgraça o Senhor o salvará. Olha a promessa de Deus. Se você lembra, se você é generoso, no dia da desgraça, o Senhor te salvará. Então, é assim que nós devemos estar conduzindo o nosso ter, as coisas, os nossos bens. Não interessa se você é rico, se você é pobre, se você é jovem. Nós precisamos ter essa alma generosa. Nós temos aprendidos. Alguém disse essa semana, e eu vi essa frase, não lembro aonde, mas eu copiei, que os homens de Deus e as mulheres de Deus deveriam ser reconhecidos não pela sua prosperidade, mas pela sua generosidade. Nós estamos querendo ser conhecidos por quanto nós temos, por quanto eu conquistei, por quanto eu comprei, por quanto eu tenho, por quanto eu vou ter. Mas nós devemos ser reconhecidos por quanto nós damos ou daremos. Nós temos aprendido, para fechar, nós temos aprendido como igreja, que a generosidade, ela não tem que ser algo eventual, mas tudo que recebemos precisamos separar. Eu quero fazer um desafio para você: tudo que vem à sua mão, separe algo para dar, para um pobre, para um necessitado, enfim, para alguém. Você não pode comer tudo que vem à sua mão. A generosidade, ela tem que ser um estilo de vida, não é assim, cada um ano eu vou, não, é um estilo de vida. A generosidade precisa trazer para a nossa vida esse desejo de agradar a Deus através do dar. Então nós temos aprendido que ela não é uma coisa eventual. Não lembro exatamente quem foi, mas alguém até que pregou aqui e disse que Deus tinha falado ao coração dela e ministrado, e todos os dias ela dava algo para comer para alguém.
E como igreja, nós temos em mente que nós devemos abençoar a nossa comunidade e as pessoas ao nosso redor. Ninguém aqui, nenhum de nós temos o direito de comer tudo o que vem à nossa mão. Nós precisamos ter um coração generoso, porque conforme nós lemos aqui, aquele que tem um coração generoso, Deus não só prospera, abençoa, mas no dia da desgraça Deus se lembra. No dia que o mal chega na nossa casa, Deus se lembra. Então essa é a nossa relação. Esses são princípios bíblicos de como nós podemos e devemos nos relacionar com o que nós temos, com o que nós vamos ter. Esses são princípios. Eu nem estou falando aqui de dízimo e de oferta. Eu estou falando que são valores que nós precisamos assimilar, porque são valores bíblicos e que nós estamos crescendo e aprendendo. E se você quer ter esse estilo de vida, essa cultura com ter, com dinheiro, com possuir, eu quero que você fique de pé, amém? Eu quero que você fique de pé agora. Nós vamos orar e pedir a Deus que essa graça seja derramada sobre as nossas vidas. Essa compreensão de reino, essa compreensão de como é a dinâmica do ter, de valorizar isso. Pai, em nome de Jesus, você pode orar. Em nome de Jesus, nós colocamos diante do Senhor agora, Pai. Tudo que nós falamos aqui, ó Pai, tudo que nós falamos aqui, nós queremos ter esses valores, esses princípios, ó Deus, esse relacionamento com as posses, com os bens. Tudo que nós temos é teu, Pai, e o nosso coração, ó Pai, é teu. E então as nossas finanças são tudo, Deus. Nós precisamos confiar, nós precisamos ter um coração generoso, nós precisamos ser fiéis, ó Pai, com aquilo que nós dizemos que estamos crendo. Nós não queremos ser incoerentes com a nossa fé. Espírito Santo de Deus, nós queremos valorizar e priorizar o que o Senhor prioriza, porque o nosso tesouro está em Ti, Senhor. O meu tesouro é o Senhor, a minha prioridade é o Senhor. E quanto mais nós nos aproximarmos de Ti, mais parecidos com o Senhor. E o Senhor é um Deus doador, e nós queremos ser semelhantes nessa doação, nessa generosidade, porque a alma generosa prosperará, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E se você quer viver esses valores, esses princípios, eu quero que você aplauda o Senhor agora, como um ato profético, em nome de Jesus.